Segunda carta de Pedro, o pastor James, segunda carta de Pedro, no capítulo 5, Pedro não se coloca como papa. Porque a tradição romana diz que o Pedro foi papa, mas isso está bem claro aqui. Pedro nunca foi papa. Né? No capítulo 5 da segunda carta de Pedro, né? Na segunda carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 5, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o senhor lê para nós aí o versículo 1 então. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Tá aí, o próprio Pedro dizendo isso. O próprio Pedro dizendo isso, que sou presbítero também com eles. Certo? E presbítero no grego significa um ancião, uma pessoa de idade, de responsabilidade. Né? Isso quer dizer presbítero. Tá? Então, o próprio Pedro não se coloca como papa, entendeu? E essa ideia de que o Pedro foi papa, não foi. Né? Porque no começo do cristianismo os bispos se reuniam para deliberar as questões da igreja e tinha o líder que era Pedro. Só que se você olhar a carta de Tito, pode pegar lá, pastor James, a carta de Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo, que muitas pessoas deixam às vezes Paulo, que foi apóstolo dos gentios, meio de lado, né? Mas aqui, ó, capítulo 1 de Tito, versículo 5, lê para nós, pastor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, aí, como já te mandei. Aí, tá bem claro. Então é importante entender essas questões aí da Bíblia. A própria Bíblia, ela fala bem claro para nós sobre essas questões aí, sobre Pedro não ser o primeiro papa e que não tinha uma comissão de papas ou de bispos cardeais naquela, não tinha, tá?